Amém? Eu gostaria de ler uma palavra com vocês que fica no Salmo de número 51. Deus vai juntar uns cacos hoje aqui em nome de Jesus. Tem momentos da vida que a gente sente que está moído. Talvez pelo peso de algum pecado, talvez pelo peso de alguma desobediência, talvez por alguma situação, talvez por alguma enfermidade. Mas o que Jesus disse ao meu coração, que vidas sairão daqui reformadas, renovadas, levantadas, reedificadas. Glória a Deus. Salmo 51. No meu tema está escrito assim: Davi clama por misericórdia, perdão e purificação. Deus deseja que nosso coração seja reto diante dele. Versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém, igreja? Curva a sua cabeça. Eu preciso dessa oração. Pai, o teu filho já clamou aqui para que a tua igreja pudesse receber algo do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, me humilhando perante ti, reconhecendo que sem a tua presença, que sem o teu Espírito, Senhor, nada posso liberar para as vidas que aqui estão. Mas que no nome do Senhor Jesus, usa-me, que como diz a tua palavra em João 3,30, é necessário que o Senhor cresça, que Ele cresça e eu diminua. Toma minha boca, Senhor, que vidas saiam daqui da tua casa hoje, restauradas, alegres, renovadas no seu espírito voluntário e na alegria da salvação. Assim, Deus, nós te clamamos e pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se você puder, desocupe as suas mãos e dê ao Senhor uma salva de palmas. Igreja, se eu for perguntar para qualquer um aqui, ou a maioria, se eu perguntar quem é Davi para você? Quem é Davi para você, Sibeli? Fala alguma coisa que ele fez aí, jovem. Não fica vermelho não, só falar, sabe? Davi, o que ele fez? Derrubou gigante. Davi era conhecido por ser também um adorador, tocador de harpa. Davi era uma bênção, sim ou não? A palavra vai dizer que Davi, segundo o Novo Testamento, que é conhecido também como o homem segundo o coração de Deus.
Davi tocava harpa e demônios eram expelidos. Davi era um menino obediente e zeloso quando moço. Davi foi aquele que foi ungido pelo profeta Samuel quando chegou ali na casa do seu pai Jessé. Davi era aquele que cuidava das ovelhas do seu pai. Davi foi aquele que aproveitou a oportunidade de guerra, não para matar gigante. Ele não foi para matar gigante, ele foi para levar marmita para os seus irmãos. Mas uma coisa eu sei, que todos aqueles que são obedientes ao pai, simplesmente pelo desejo de querer ajudar e servir os seus irmãos, pode ter certeza que o resultado vai ser derrubada de gigantes. Eu entendo que na vida de Davi nós vemos muitos bons exemplos, mas aconteceu um episódio triste na vida de Davi. A palavra vai dizer que depois de Davi ter conquistado muitas coisas, depois de Davi ele ter tido a sua fama reconhecida, depois que ele já tinha matado gigante, já tinha derrubado alguns exércitos, a palavra vai dizer que Davi ele já tinha um poder. Davi, talvez um dos maiores reis da história de Israel, também morava em um suntuoso palácio, num lugar muito bonito. E a palavra vai dizer que Davi, certa vez, ele já conhecido, ele já famoso, ele já vitorioso, ele já cheio de insígnias e premiações, ele já cheio de conquistas no seu histórico. A palavra vai dizer que certa vez, quando os israelitas iam, nos dias em que os israelitas iam para a guerra contra os filisteus, a Bíblia vai dizer que Davi, ele decidiu não ir. E no dia que ele decidiu não ir, a palavra vai dizer que ao invés dele ir para a guerra, porque quando essa palavra, eu li esse versículo, está escrito, nos dias em que os reis iam para as guerras. Ou seja, era para Davi ter ido para a guerra ou não? Sim. Então eu entendo que naquele dia Davi era para ter ido para a guerra, mas a palavra vai dizer que ele decidiu no seu coração ficar ali. Querido, não vá segundo o seu coração, vá segundo a ordem que lhe foi proposta. Se é para ser rei, reine. Se é para ser profeta, profetize. Se era para ir para a guerra, guerreie. Nós precisamos entender que há tempo para todo propósito. Há tempo de paz, há tempo de descanso, mas há tempo em que a igreja precisa guerrear. Há tempo em que nós precisamos estar posicionados. E pode ter certeza que uma falta de posicionamento, às vezes a gente acha que é simples, mas uma falta de posicionamento pode derrubar a vida de alguém. A Bíblia vai dizer que Davi, nesse dia, ele subiu até o terraço do seu palácio. E subindo até o terraço do seu palácio, ele está ali andando de boa, e de repente ele olha para umas bandas e vê ali como o palácio era uma construção alta. Ele tinha então a visão de todo o reino. Então, tendo a visão de todo o reino, ele conseguia ver as casas por cima. E nesse dia ele estava ali olhando de boa, desocupado, despretensioso. Só que aí ele vê uma cena em que a sua carne é ativada. E a palavra vai dizer que ele olha, e quando ele vê uma bela mulher tomando banho. E essa mulher tomando banho enche os olhos dele, enche o coração dele, enche ele de desejo. A palavra vai dizer que Davi, com todo o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, ele manda com que os seus serviçais vão buscar aquela mulher. Aquela mulher, ela era Batseba, ela não era solteira, ela não era uma mulher comum. Essa mulher era casada com um dos seus líderes. Essa mulher era casada com um dos caras que faziam frente nos seus exércitos. E a palavra vai dizer que mesmo Davi sabendo de tudo isso, ele manda chamar essa mulher. E a palavra vai dizer que ele se deita com essa mulher. Então ele ali contrai um adultério com ela. A palavra do Senhor vai dizer que logo após isso, Davi ele se apega àquela mulher, a tal ponto que ele quer se casar com ela, mas era impossível porque ela já era casada. E a palavra vai dizer que Davi, ele sabendo que o marido daquela mulher, Urias, fazia parte dos seus exércitos, ele teve um plano e disse o seguinte: olha, ele chamou Urias, deu uma carta para ele, e nessa carta estava escrito para ele mandar para os seus generais, para o líder do exército de Israel. E nessa carta estava escrito assim: coloca Urias nas batalhas de frente, coloca Urias nas primeiras batalhas, nas primeiras filas,
Porque Davi, ele sabia que havia uma grande chance que Urias pudesse morrer naquela batalha. E infelizmente foi isso que aconteceu. Nós precisamos entender que biblicamente um abismo leva ao outro. Repita comigo, um abismo leva ao outro. O primeiro abismo na vida de Davi não foi o abismo do adultério. O primeiro abismo na vida dele é não estar fazendo aquilo que era para ele estar fazendo. Nós precisamos entender e enfatizar na nossa vida que todas as vezes que nós não fazemos aquilo que Deus mandou a gente fazer, aquilo que é bom, aquilo que lhe apraz, todas as vezes que a gente deixa de exercer aquilo que Ele confiou a nós, todas as vezes que a gente deixa de exercer. E esses dias eu estava pregando sobre isso, porque lá em Mateus 7,21, muitos olham e dizem, porque o pastor disse que não importa dons, não importa, não entenda errado, tudo aquilo que Deus deu para você fazer, Ele vai cobrar também. A diferença é que isso não é o aferidor principal de medidas de Deus. Ele vai saber se você está trabalhando, se você tem dom, se você tem talento, se você colocou em prática o seu ministério, mas Ele quer saber se o seu caráter foi mudado. Ele quer saber se dentro de você houve transformação. Ele quer saber se dentro de você a iniquidade foi afastada. Então precisamos entender que o Senhor Ele quer falar para nós que o primeiro erro de Davi não foi simplesmente adulterar, mas o primeiro erro dele foi não ir para a guerra. Porque nos dias em que os reis iam para a guerra, Davi não foi para a guerra. E não indo para a guerra, pode ter certeza, a gente sempre vai estar fazendo alguma outra coisa. Precisamos entender que nesses dias o Senhor quer despertar uma geração que acha que só não fazer errado está certo. Se for só para não fazer errado, isso, você chegou a um nível de estar morno. Mas o Senhor não quer uma igreja morna, Deus quer uma igreja quente. Porque uma igreja quente não apenas deixa de fazer o errado. Uma igreja quente, ela está a fim de obedecer ao chamado, de obedecer ao ID, de colocar em prática aquilo que Deus colocou com autoridade, com poder na sua vida. Muitos não vão pregar para multidões, mas pode ter certeza que pelo menos para um Deus vai requerer de você. Na parábola dos talentos, a Bíblia vai dizer que a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. A Bíblia vai dizer que o que recebeu 5 granjeou outros 5 e ganhou 10. O que recebeu 2 granjeou outros 2 e ficou com 4. Mas se o que tinha 1 achou que era pouco, e achando que era pouco, enterrou o seu talento na terra. Então, vindo o Senhor para acertar as contas, ele encontrou o rapaz que granjeou 5, e ele diz: olha aqui, Senhor, tem 10. Ele diz: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. A Bíblia vai dizer que o que recebeu 2, ele granjeou, então ele teve 4. 10 para 4 é bastante ou não é? É, mas mesmo assim Deus trata da mesma maneira. Ele não está perguntando se você vai ser levado a multidões. Ele está perguntando se você pregou para quem era para pregar, se você fez aquilo que era para fazer. Às vezes uma palavra sequer, situações, talvez um ambiente de emprego que você foi colocado lá e alguém te incentivou a ficar blasfemando e reclamando daquele lugar, e Deus não vai tirar você de lá enquanto você não lançar uma semente. E às vezes a gente fica reclamando: porque o patrão isso, porque o encarregado aquilo, porque isso, aquilo outro, porque isso, aquilo outro. E o Senhor está dizendo para você: enquanto você não entender o plano que eu tenho neste lugar, eu não vou lhe tirar daí. Só que o que tinha 1, ele diz: é pouco, eu vou enterrar. O que eu vou fazer com um talento? Fala comigo, um talento. Um talento. O que é um talento, né? Pouca coisa. 45 quilos de ouro. É pouco, querido. Tem gente que bota 10 gramas de ouro aí no pulso aí, está se achando, mas 45 quilos de ouro. Era muita responsabilidade que aquele que tinha 1. Era muita responsabilidade aquilo que tinha 1 também. Se você acha que é pouco aquilo que Deus... E às vezes por achar pouco a gente despreza. Não despreze o seu chamado. Não despreze aquilo que Deus mandou você fazer, independente. Porque todas as vezes que você deixar de fazer aquilo que Deus mandou, você abre e escancara uma porta de legalidade para que o diabo venha destruir a sua vida e para que um abismo venha abrindo outro abismo. Então desperta, igreja. O seu chamado não é ficar sentado na cadeira. Hoje você está sentado aí ouvindo, mas isso aí é revestimento, aqui é uma escola. Você precisa colocar em prática.
Nós precisamos colocar em prática, porque não vai ter o dia em que o Senhor vai nos cobrar. Eu aceitei Jesus, fui batizado e deu uns glória lá no dia que o pastor cantou uns louvor bonito lá. Não. O Senhor está procurando adoradores. E o que é adorador? Adorador é aquele que, um dos princípios de adoração é o culto. E a palavra culto vem da palavra cultivar. E ninguém consegue cultivar sem trabalhar. Quem cultiva preparou a terra, quem cultiva preparou a semente, quem cultiva plantou a semente, quem cultiva regou a semente, quem cultiva acompanhou o crescimento da semente, quem cultiva teve que jogar veneno lá para as pestes não matar. Então quem cultiva, querido, é quem trabalha, quem cultiva é quem se movimenta. Culto ao Senhor não é apenas dizer, ó Deus, aleluia, mas culto ao Senhor é a nossa vida. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos no capítulo 12, no versículo 1, o seguinte para as nossas vidas: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Indica que existe, o corpo indica movimentação, o corpo indica colocar em prática algo que o Espírito já estava plantado lá. Ou seja, não é apenas espiritual que a gente vive, a gente precisa exercer, a gente precisa se movimentar, a gente precisa agir. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Característica de que é vivo. A primeira característica de alguma coisa que está viva, o que é? Está se mexendo, está respirando pelo menos. E às vezes a gente Deus olha lá de cima, querido. Eu não quero que Deus olhe em mim e me considere uma ameba espiritual. Sabe o que é ameba? Que não é um menor organismo, onde acharam ali que não tinha nada, mas descobriram que até a ameba tem um DNA. Meu Deus, mas nós somos muito mais que isso. Você é a coroa da criação de Deus. Sendo coroa da criação de Deus, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade, Deus te deu unção. Você não é um cachorro, você não é um gato, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, querido, assim como Jesus não foi parado que ele morreu na cruz, ele se movimentou, ele orou, ele deixou com que pegasse, que prendessem ele, mas ele fez todo o seu ministério. Ele pregou, ele multiplicou pães, ele libertou pessoas, ele assentou, ele deu lições. E ele diz, e como o apóstolo Paulo vai dizer: sejai os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é: Jesus, ele fez uma obra, mas a obra do Espírito aqui na terra ainda não acabou. Ela continua através da tua vida, pela movimentação que o Espírito Santo lhe dá. Aleluia. Sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então isso aqui a gente chama de culto, mas o culto mesmo ele é dado no nosso dia a dia. Viu? O nosso culto ele é dado no nosso dia a dia. Voltando para Davi. Então o primeiro erro dele, não estar posicionado onde Deus queria que ele estivesse. Então simplesmente de não estar fazendo aquilo que Deus queria que você fizesse, está correndo um sério risco. Tu vai cair. A palavra do Senhor vai dizer: vigiai e orai, para que não entrais em tentações. Nós precisamos vigiar dia após dia. O que é vigiar? É ficar simplesmente não. Vigiar são atitudes. São coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer. Vigiar. Muitas vezes a pessoa, ela liga a palavra vigiar simplesmente de que eu não posso fazer nada errado. Vigiar também é buscar fazer aquilo que é certo, porque o Senhor vai nos cobrar um dia. E por conta de não estar fazendo aquilo que era certo, aquilo que era do porte dele como rei, da responsabilidade como rei, que era nos dias em que os reis iam para as guerras, Davi ficou em casa. Aí é uma cadeia de situações que vão derrubar alguém. Aí ele está no lugar onde ele não era para estar, e olha aquilo que não era para olhar, ou seja, deixou de vigiar. Então quando o crente ele deixa de vigiar, automaticamente ele vai olhar. E quando ele olha, talvez ele vai ver coisas que vão alimentar o desejo da sua carne, o desejo do seu coração. Vigiar é pelos olhos do Espírito. Olhar já foi a carnalidade que entrou na vida daquele homem.
A Bíblia vai dizer que ele desejou no seu coração. E quando ele desejou no seu coração, ele pede para trazer. Não era, ele já sabia quem era ela. Ele ficou sabendo que Batseba era a mulher de Urias. Mesmo assim, ele insistiu. Ele maquinou um plano no seu coração. O homem segundo o coração de Deus, sim. Pastor, eu olho Davi e eu vejo uma esperança, né? Porque a gente pode ser o pior que for, que Deus ele pode encontrar em nós ainda a capacidade de sermos homens segundo o coração de Deus. Olhe Davi, querido, não como exemplo de pecado, mas olhe Davi como exemplo de arrependimento. Tem gente que olha Davi como exemplo de pecado, porque se Davi, querido, eu conheço gente que chegou, porque Davi, você não é Davi. Você não é Davi. Então não tente a Deus, não tente a sua carne, não tente. O que é necessário para vigiar, vigie. O que é necessário de excluir de contato, exclua. Desde que a sua esposa entra lá no Facebook e faz uma limpa mesmo. Eu olho no meu Facebook, cada vez tem uma lista enorme de mulheres bloqueadas lá. Até primo minha. As mulheres já sabem, né? Ninguém vai julgar pastor. Mas isso ajuda a vigiar. Porque eu vou falar a verdade, homem tem um trem que tem a mais nele, chamado testosterona, que muitas vezes fala muito mais alto do que a razão. Só que não dá desculpa no hormônio para ser uma vida de demônio, não. Porque você consegue. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que o espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, querido. O pecado não é vitamina para fortalecer ela, não. Para a carne fraca tem um espírito que precisa estar preparado. Para a carne fraca tem um espírito que precisa estar pronto. Para a carne fraca tem um espírito que precisa estar orando, que precisa estar vigiando, que precisa estar se afastando das coisas ruins. Meu Deus, vou nem conseguir pregar o que era para pregar. A palavra vai dizer que Davi manda chamar Batseba. Então ele consuma o adultério com ela. E a Bíblia vai dizer que ele gostou dela e ele teve uma incrível ideia. Quer saber? Eu vou mandar. Eu acho que Davi foi tão cruel. Por isso que eu falo que a gente não pode pegar o exemplo de Davi como um exemplo de pecado nesse instante. A gente precisa pegar Davi a partir das palavras do Salmo 51. Porque no Salmo 51 já não tem um safado. No Salmo 51 tem um cara dizendo: Pai, não afasta de mim a tua presença. Davi, ele vai, consuma o pecado e faz tudo aquilo que eu já disse para vocês aqui. Urias vai para a guerra. O líder do exército manda ele para frente. E sabe o que aconteceu? Morreu, querido. Ele vai lá e casa com ela. Só que todo mundo, é muito bom o pecado. O problema é se você está disposto a acolher as consequências do pecado. Essa mulher engravidou. E quando ela engravida, ela dá à luz. E esse menino fica doente, querido. Mas doente. E Davi sente que aquilo é Deus querendo falar com ele. O profeta Natan vem repreender ele. E impressionante que quando a gente está com a soberba, porque a soberba ela vai andar junto com o pecado. O profeta Natan disse: vou falar o seguinte, se vir um camarada de longe pegar uma das cabritas do cara que não tinha nada e tal, Davi fala: tem que mandar matar esse camarada aí. O profeta Natan diz assim: é você, mané. Foi você quem fez isso. Nossa, aquilo parece que deu pá. Eu quero ser profeta de Deus como Natan foi para a vida de Davi naquele dia. Às vezes alguém precisa dar um empurrão dentro de você para te empurrar para fazer as coisas certas, porque às vezes a gente fez o errado e não tá nem aí se vai ter consequências, se não. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Naamã chegou naquela casa para trazer juízo sobre a vida de Davi, e a palavra do Senhor vai dizer que esse juízo veio não apenas com esse filho, mas a palavra do Senhor vai dizer que os outros filhos também. Um filho estuprou a irmã mais nova. A palavra vai dizer que o outro queria tomar o trono. E foi um negócio horrível que aconteceu naquela família. Então, independente, querido,
Independente se Deus é perdoador de pecados, você precisa entender e ter convicção que todo pecado vai gerar uma consequência. Amém? Entenderam o que aconteceu com Davi? Só que aí, Davi, ele é repreendido. Só que aí no versículo 1 ele já começa uma oração de quebrantamento. E nessa oração de quebrantamento, eu entendo que Davi, ele quer ser restaurado no seu espírito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu aprendo com Davi o seguinte, queridos. Eu aprendo com Davi que no momento em que ele cai a ficha, ele se rasga na presença do Senhor. E quando ele se rasga na presença do Senhor, a oração dele é o seguinte: porque eu conheço as minhas transgressões. Quando pecamos, o inimigo ele quer que a gente se sinta envergonhado. Foi assim desde o Éden. Adão e Eva desobedeceram e comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a palavra vai dizer que Adão, ao comer, ele percebeu que estava nu. E quando ele estava nu, ele correu. Então Deus ele vem e pergunta: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Só que Adão não sabia onde ele estava. Quando Deus fala para Adão: Adão, onde estás? Essa pergunta é para que Adão pudesse então reconhecer qual era o nível espiritual que ele tinha se encontrado depois da sua queda. E a palavra vai dizer o seguinte: Adão, o que aconteceu, cara? Foi a mulher que tu me deste. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente que me convenceu. Só que, por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? Talvez ele poderia ter usado de uma desculpa, só que não. A partir do momento que nós erramos, nós precisamos entender também a reconhecer os nossos pecados. Aí a gente chega na presença de Deus: ai Deus, porque tu sabes, me perdoa, dá nome aos bois, da mesma maneira que Davi fez aqui, querido. Seu pecado foi mentira, fala para o Senhor rasgadamente: Pai, purifica a minha boca que tem mentido. Seu pecado tem sido fofoca, Pai, purifica a minha boca que tem fofocado da vida alheia. Se o seu pecado foi roubo, Pai, purifica, limpa minhas mãos e meu coração das intenções de subtrair aquilo que não é meu. Se o seu pecado é o desejo desenfreado dentro de você, apresenta ao Senhor e diz: Pai, eu tenho sido um safado mesmo, eu tenho sido uma pessoa que não tem controlado os meus desejos, os meus anseios, e tenho me entregado à lascívia. Então nós precisamos entender, porque Deus ele tem juízo sim, só que assim como na vida de Davi, eu não vim aqui dizer para você que a sua vida está destruída. Eu quero usar o exemplo de Davi como um exemplo de um homem que chegou diante de Deus, reconheceu suas transgressões, reconheceu o seu pecado, e a palavra vai dizer que o seu coração estava quebrantado, estava contrito, mas verdadeiramente ele se arrependeu. Às vezes a gente olha os pecados e vê: porque o Senhor sabe que eu sou falho mesmo. No dia do juízo essa desculpa não vai colar. Porque a gente é humano, né, pastor? Pois é, Ele quer transformar a sua humanidade. O que Deus quer é justamente isso: santificar a nossa humanidade. Usamos o exemplo de Adão, porque tudo está caído mesmo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Joel diz: eis que vem dias em que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Então se o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, não haverá desculpa de dizer a carne é fraca, porque Ele diz: espera aí, mas eu derramei do meu Espírito. E se eu derramei, você teve a oportunidade de santificar a sua humanidade. Aleluia. Versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi está dizendo o seguinte: Deus, o meu coração foi podre, o meu coração foi impuro, o meu coração foi sujo.
ele não pede nem para que Deus renove, ele diz: cria em mim novamente. Nós precisamos entender que as naturezas velhas precisam morrer, querido. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se não for segunda é primeira. Isso mesmo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez nova criatura. Criatura fala de algo visível, criatura fala da nossa natureza humana, fala do Homo sapiens. Nova criatura, ou seja, se alguém está em Cristo, não é apenas o espírito que nasce de novo, a sua carne precisa nascer de novo, o teu corpo precisa nascer de novo. Você precisa santificar as suas atitudes, santificar as suas palavras, santificar os seus pensamentos. Aleluia! Meu Deus, vocês queriam uma palavra de reteté hoje? Eu também, mas é o que Deus tem para nós hoje. Cria em mim um coração puro e renova um espírito reto. Ele sabe que o coração pode ser criado de novo, mas o espírito, como o espírito é proveniente de Deus, ele só está dizendo: renova, porque a essência do espírito ainda mora dentro de mim. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Uma das maiores preocupações de Davi eram essas, porque ele sabia que todo o pecado traz afastamento de Deus. O problema do pecado não é que ele vai fazer mal para Deus. Você já viu o pecado fazer mal para Deus? Não vai. O pecado vai fazer mal para os homens? Não vai. Só que o pecado afasta a gente da presença de Deus. E quando a gente é afastado da presença, aí sim, querida, a gente vai sucumbir. Eu já dei esses exemplos aqui, mas eu quero repetir, para que a repetição venha a ser didática para nós e você venha se lembrar daquilo que eu estou dizendo. A palavra vai dizer que quando o Senhor cria peixes, Ele não cria peixes. Ele diz: águas produzam animais, cada um segundo a sua espécie. Quando Ele cria árvores, Ele não cria árvores diretamente. Ele diz para a terra: terra, produz o seu fruto, cada um segundo a sua espécie, segundo a sua semente. Então a árvore vai e dá árvores da vegetação. Só que quando Ele nos cria, não é de tabela. Ele desce. Ele pega a matéria-prima do fundo do rio. E a palavra vai dizer que Ele molda um boneco. E quando Ele molda o homem, Ele sopra o fôlego de vida dentro de Adão. Então Adão se torna alma vivente. Então quem cria os peixes não é Deus. Ele pede para que as águas venham dar peixes, cada um conforme a sua espécie. Quando Ele cria as árvores, Ele não diz haja árvores. Ele diz terra, produza então árvores, hortaliças. Se você arranca um peixe da água e deixar ele sem água, alguns instantes depois o peixe. Se você pega uma árvore e você arranca, às vezes você não precisa nem deixar ela fora da terra, só de mandar para uma terra esquisita e diferente, já não vai, às vezes já não vai dar bom. Só que se você arranca uma árvore da terra e deixa ela ali, a Deus dará, e o que acontece? Morre. O peixe, a fonte dele era a água, então sem água ele morre. A árvore, a fonte dela é a terra, então sem terra ela. E a fonte nossa, quem desceu e te fez? Então sem Deus, querido, você não vai muito longe. Sem Deus nós não vamos a lugar algum. Ele é a nossa fonte, Ele nos criou. Ele não disse: terra, produz o Adão para mim aí, faz um favor. Ele desceu, Ele formou, Ele moldou e Ele soprou dentro de nós, para deixar claro que aquilo que nos mantém vivos espiritualmente é apenas o seu sopro dentro de nós. Então quando Davi diz: não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, Davi está dizendo: eu sei que se o Senhor afastar, para mim a morte é certa. É por isso que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tudo aquilo que é pecado produz morte. E Davi, sem conhecer essa palavra, ele já sabia desse princípio. Então ele diz: Senhor, eu pequei, mas não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, porque se eles forem retirados, eu não vou sobreviver. E o inimigo tem enganado a muitos, porque sem Deus somos apenas marionetes de Satanás e da nossa própria carne. Sem Deus nós vamos fazer aquilo que é no modo automático. Sem Deus a gente vai fazer e viver no modo primitivo, como se fosse apenas um cãozinho, como se fosse apenas um gatinho. Como assim, pastor? Vivendo apenas instintivamente. Só que você não nasceu para viver segundo o seu instinto, você nasceu para viver segundo o Espírito. Versículo 12: torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Por que ele ficou dentro de casa? Porque ele não era obrigado a ir para a guerra. Embora eram dias em que os reis iam para as guerras, os reis decidiam voluntariamente ir ou não para a guerra. Ninguém pode te obrigar a fazer o certo, mas você vai ter que arcar com cada escolha que você fizer. Quando ele diz: sustém-me com um espírito voluntário, ele quer dizer o seguinte: eu perdi meu espírito voluntário quando eu decidi não fazer voluntariamente aquilo que era para ser feito, e por conta disso eu errei. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, e às vezes eu até brigo, né, pastor Cif, com relação à voluntariedade. Às vezes a igreja fica aí, alguns dias sem limpar, porque nós temos nossos afazeres e tudo, não sei o que. Pastor, coloca alguém para limpar. Eu falei: não. Então assim, a minha oração é que o Senhor levante pessoas com espírito voluntário. O meu desejo, querido, é poder pagar uma pessoa para poder limpar, para poder ajeitar, para ficar tudo pronto assim, sabe? E um dia eu creio que a gente vai ter uma equipe, um templo maior ainda, um lugar onde a gente vai empregar pessoas, que a gente vai assinar a carteira da galera que vai trabalhar para a obra, mas ainda não é o caso. Mas eu amo a palavra voluntariedade. Eu amo essa palavra, porque todas as vezes que a gente foge da voluntariedade, automaticamente a gente também abre uma porta de legalidade para que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Quando a gente perde o desejo de fazer algo voluntário, alguém que não precisa de ninguém com um chicote atrás de você, vai. É por isso que os outros falam: porque a igreja de vocês não tem doutrina. Eu pergunto para a pessoa: o que você acha que é doutrina? Porque doutrina é das roupas e tudo. Eu falo assim: explica direito para mim, porque biblicamente doutrina não é isso. Doutrina do Espírito, querido, é alguém que é transformado por dentro. Se doutrina for deixar o sovaco cabeludo e aumentar um palmo o comprimento das roupas, então Deus perdeu tempo. A doutrina do Senhor, é claro, que quem é transformado por dentro, querido, por fora vai refletir tudo aquilo. Pode ter certeza disso. Só que a doutrina do Espírito também ela é levada por esse espírito voluntário, onde eu não preciso mostrar uma regra para você. É por isso que lá a palavra do Senhor vai dizer, lá em Êxodo, quando Moisés desce com as tábuas, o povo antes de Moisés subir, ele diz assim: Moisés, suba em nosso lugar, para que subamos e não morramos. Eles estavam com medo de se relacionar com Deus. Ou seja, ninguém queria ser voluntário, porque é muito mais fácil seguir uma regra do que decidir com um coração puro se vai fazer o certo ou não. Aonde as regras são fortes, os relacionamentos são quebrados. Que ninguém fique mandando para você: faz isso, faz aquilo outro. Isso serve para casa, isso serve no trabalho, isso serve... Querido, eu peguei isso e quando eu entendi esse princípio, as coisas começaram a melhorar na minha vida. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Todos os dias que eu chego no meu trabalho, eu posso estar de jejum ou de consagração, que às vezes eu faço consagração de não beber café, porque é o trem tentador a tal do café. Sortaram um vídeo esses dias falando até que os crentes não vão para o céu por causa dos crentes viciados em café. Eu falei: meu Deus, perdoa então. Todos os dias eu chego no meu trabalho, estando de jejum ou não, eu pego, porque o café não fica na minha sala, o café fica na copa.
Só que eu pego o copo, mesmo que eu veja com o copo quase derramando para dividir entre todos. Essa é uma função minha. Alguém me mandou fazer? Não, eu decidi fazer. E eu pego aquele café e vou distribuindo, e vou ali e coloco, e vou ali e coloco. Interessante que minha chefe falou que no dia que eu não vou, ninguém toma café. Só que eu decidi voluntariamente. E o que isso promoveu dentro do meu trabalho? Pode ter certeza que as coisas mudaram ali. Uma coisinha pequena, pode ter certeza, querido, que moveu o coração para que muitas portas pudessem ser abertas ali naquele trabalho por mim. Alguém chegou em mim e disse assim: mas como? Porque quando eu cheguei no primeiro ano já me mandaram fazer um curso de pregoeiro. E o curso de pregoeiro, muitas pessoas que estão há mais de 10 anos queriam fazer. Porque o pregoeiro, ele tem direito ali a um residual, de uma participação naquele certame licitatório. Então todo mundo, zoiou grande. Só que eu nem tinha um preço, não sabia nem ganhar uns trocados quando participava das licitações. Minha chefe falou: Júlio, vou colocar você como pregoeiro. Queridos, isso aí me abriu portas, isso aí me abençoou. Mas será que eu não tivesse esse espírito voluntário, essa pessoa que chegasse lá e não fosse uma boa pessoa ali, será que uma oportunidade seria aberta para mim? Da mesma maneira que a falta da voluntariedade vai atrair você para um abismo, a presença da voluntariedade vai promover você. Seja voluntário, ore voluntariamente, não espere os profetas dizer para você: você tem que orar. Jejue voluntariamente, sem que o Brasil, hoje a gente vai fazer um jejum pelo Brasil. Faça pela tua casa. Faça isso. Renova em mim, sustém em mim um coração, um espírito voluntário. Faça não porque alguém te obriga, mas faça porque você decidiu no seu coração. Essa voluntariedade estava no coração de Daniel quando chegou na Babilônia e diz: eu não vou me contaminar com os manjares da Babilônia. A palavra vai dizer: e eu assentei no meu coração não comer dos manjares do rei da Babilônia. Isso é voluntariedade. Voluntariedade foi o que Cristo fez por nós na cruz. Os discípulos questionaram ele e ele disse o seguinte: filho, entenda uma coisa, filhão, ninguém pode me matar. O Filho do Homem entrega a sua vida por vontade própria. Fica de pé em nome de Jesus, igreja. Quantos recebem essa palavra na sua vida? Quantos foram ensinados nessa noite? Quantos têm esperança que assim como Davi você também pode ser levantado? Porque pode ter certeza, querido, alguém em alguma área da sua vida existe algum pecado que precisa ser trabalhado. E trabalhado não no sentido de aperfeiçoar nele, mas trabalhar no sentido de expulsar ele da sua vida. Renova em você espírito voluntário. Não espera ninguém te mandar fazer aquilo que é para ser feito. Pastor, mas eu não sei. Abra a Bíblia que ela vai te mostrar tintim por tintim. Tem muitas instruções. Quem foi que fez você? Foi Deus, não foi? Ele é a nossa fonte de vida, sim ou não? Mas Ele não te deixou sozinho. Tem um manual de instruções para o bom funcionamento da obra dele. Às vezes as coisas não estão funcionando, você está fazendo e batendo cabeça, querido. Homem que tem essa mania, né? Ele compra um satanás lá, alguma peça, alguma coisa, e ele quer montar. Não, que eu vou montar, daqui a pouco estoura. Rapaz. Aí depois que ele vai no manual, essa peça aqui era ligando do outro lado. Está aqui um manual de instruções. Tem muita gente se perdendo e se quebrando na vida porque deixou de ver as instruções para um bom funcionamento da obra que Ele fez. Põe a mão em seu coração. Se alguém puder apagar as luzes. Eu quero fazer uma oração com você. Quantos creem que o Senhor não despreza? Que muitas vezes somos nós quem desprezamos. Pedro, ao negar Jesus,
A primeira coisa que ele foi fazer é fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus fazer o que era para ser feito. Como assim, pastor? Sim, Pedro era um pescador. Então o Senhor chamou ele para ser pescador de... Aí ele erra. Mesmo depois, e lá na ceia ele diz: ah, Senhor, porque eu não hei de te trair. Jesus olha para a cara dele e fala assim: ah, Pedrão, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele nega, Jesus morre, ressuscita e encontra o Pedrão fazendo o quê? Pescando. Jesus diz para ele: vem cá, queridão, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Vem cá, queridão, tu me amas? Sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então ele pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Então apacenta. Ah, meu Deus. Para cada vez que ele traiu, foi uma pergunta de Jesus para ele. O problema não é de fazer errado. É claro, tem consequências, a gente já aprendeu hoje aqui. Mas o problema é achar que quando a gente se encontra já arrependido, a gente não precisa voltar a fazer o certo. O que Deus estava falando, que Jesus estava falando para Pedro naquele dia é: você errou, cara, então volta a fazer aquilo que eu disse para você fazer. Então, só para ficar guardado no seu coração, repita bem forte comigo: não basta não fazer o errado, eu preciso buscar fazer o certo. Aleluias. Querido, Deus está tocando a sua vida hoje aqui. Deus está restaurando vidas aqui neste lugar. Deus está fazendo de novo, como na primeira vez. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Foi o que Davi clamou, para que a alegria voltasse sobre a vida dele. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Deus está trazendo restauração para você e para tua casa hoje. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz-me morrer, Senhor. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome, Senhor. Teu nome é como. Purifica-nos, Senhor. Lava, Senhor, as nossas vidas. Que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Oh, oh. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando o Senhor chega, e quando tu chega, fica tudo colorido. Sim, fica tudo colorido. Então faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra
outra vez, como na primeira vez. De novo, de novo. Faz outra vez, faz outra vez. Restaura, 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 Deus. Faz outra vez. De novo, de novo, de novo. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, sim, faz outra vez. faz outra vez, Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Ele está restaurando aqui nesse lugar. Ele está restaurando aqui nesse lugar. Oh, 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 oh. Escuta o clamor. Faz outra vez. Faz outra vez. faz outra vez, Como na primeira vez. De novo, de novo, de novo. faz outra vez. Restaura o clamor, restaura o louvor, restaura o espírito reto, um coração puro e um espírito voluntário. Sim, Senhor, faz outra vez. Faz Oh, outra oh, faz oh, outra vez, faz outra vez, faz outra primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Será que você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluias. Amém. Tem sorteio.